Salve, poderoso terceirão! E vamos dar sequência à nossa super revisão para o Paz. Dicas preciosas, poderosas para todo mundo ficar preparado. Olha só, meus queridos, essa questão aqui é de 2012, da específica de 2012, envolve evolução biológica, assunto recorrente, tem que saber, tá? Seja conhecimento geral, conhecimento específico. Olha, enunciado. Considerando algumas teorias e evidências sobre a evolução das espécies, assinale o que for correto. Olha, 01. A irradiação adaptativa é um processo de formação de novas espécies a partir do cruzamento de organismos de espécies diferentes. Como assim? Meus queridos, irradiação adaptativa é aquilo. Seres partem de algo em comum, de uma região em comum, e vai ocorrer uma irradiação, uma separação. E aí essas espécies vão se adaptar em locais diferentes. Né? Mas em momento algum a gente vai considerar aí a irradiação adaptativa sendo um processo aí de formação de novas espécies a partir de cruzamentos de espécies diferentes, né? Não tem como fazer isso, perfeito? Então, rabisca esse, está errado. E não se esqueça da convergência, tá, meus queridos? Convergência, então, nós vamos ter lá seres de origens diferentes, mas que podem aparentar algumas semelhanças devido às adaptações, ok? Já a gente vai falar mais sobre isso. Olha 02. A formação de organismos pouco aparentados, que apresentam estruturas e formas corporais semelhantes, é denominada convergência evolutiva. Beleza, é o que a gente estava falando na 01. Então, a formação de organismos pouco aparentados, muitas vezes seres que têm origens diferentes, tá? Que não têm nenhum tipo de grau de parentesco, mas que apresentam estruturas e formas corporais semelhantes, né? Como a gente pode comparar aí peixes e mamíferos aquáticos, né? Que apresentam aí diversas semelhanças, mesmo estando em grupos, né? Diferentes aí peixes e mamíferos, ok? Isso é a convergência evolutiva. Olha 04. As nadadeiras dos golfinhos e as asas de morcego são órgãos considerados homólogos porque têm origem embrionária semelhante, mas são morfologicamente diferentes e desenvolvem funções distintas. Perfeito, meus queridos. Aqui, então, é a classificação de órgãos homólogos. Tem que lembrar disso. Tá? Tem que lembrar disso. Então, nós estamos falando de uma origem muito semelhante, tá? Estamos falando aí de mamíferos, mas que essa estrutura tem uma função aí completamente diferente. Tá? Lembrando dos análogos que está na alternativa abaixo, ó, que daí a alternativa abaixo também correta, aí nós vamos comparar o quê? Ó, asas de insetos, asas de aves, tem origens embrionários distintas, completamente diferentes, a estrutura também é completamente diferente, mas realizam a mesma função. Tá? Então, isso é o órgão análogo, estamos fazendo uma analogia, perfeito? Uma semelhança aí de funções. Então, fiquem atentos a isso. Tá? Quando nós falamos, então, da irradiação adaptativa, que comentamos aqui na 01, ó, estamos falando desses órgãos homólogos. Então, tem a mesma origem, uma origem muito semelhante, mas por questões adaptativas, né, por separação, as funções são diferentes, podem ser diferentes. E quando nós falamos dos órgãos análogos, aí nós estamos falando de uma convergência, né, uma convergência evolutiva, aí são origens diferentes, muitas vezes indivíduos que têm uma origem distinta, não tem praticamente nenhum grau de parentesco, né, mas que a estrutura se assemelha na função, por questões de adaptação. Perfeito? Então, muito cuidado com isso. Olha 16. O isolamento geográfico e o isolamento reprodutivo separam as populações de uma espécie, impedindo a ocorrência de mutações gênicas. Não, peraí. Essa merece um rabisco, hein? Nada disso, meus queridos. Isolamento geográfico não impede ocorrência de mutação gênica, né? Rabisca isso. Perfeito, meus queridos. Então, questão importante,
tá? Lá de 2012, correto aqui 02, 04 e 08. Deixa eu apagar o rabisco aqui para a gente seguir para o próximo. Ah, olha essa de 2012 também. Genética, segunda lei de Mendel, chove. Chove, meus queridos, tem que saber. Olha só, uma espécie de ervilha apresenta a cor amarela, condicionada pelo gene dominante azão. Meus queridos, é aquela dica clássica que eu dou para vocês desde o comecinho do ano. Deixa eu pegar aqui o rabisco. Não se esqueçam, meus queridos, façam um esqueminha. Façam um esqueminha nas questões de genética, isso ajuda demais. Tá, então vamos seguir o enunciado aqui, ó. Então ele está falando, ó, a cor amarela, vamos colocar lá. Escolhendo aqui a ferramenta, fazer a cor. Aqui, ó. Amarela. Então, o amarelo vai ser o quê? O azão. Aí, o verde que ele falou. O azinho. Deixa eu pegar aqui o verde para ficar tudo bonitinho. Tudo... Ah, mas eu mudei o outro ali. Deixa eu voltar. Ixi, que lambança que eu tô fazendo. Pera aí, eu vou limpar tudo aqui, meus queridos. Tô 10-0. Deixa eu fazer tudo de uma cor só, senão vai longe isso. São os defeitos especiais. Olha só, então o azão, o amarelo. Estou inventando moda, não ia dar certo. Aqui nós temos o verde, beleza? Seguindo o enunciado. Olha lá, além disso, possui um gene dominante errão, que é o aspecto rugoso, e o errinho, que é o liso. Então, vamos colocar lá. O errão, que é o rugoso, e o errinho, que é o liso. Pronto. Fazer tudo monocromático mesmo aqui. Se quiser fazer coloridinho aí com o lápis de cor, né? Mais fácil do que o professor ficar apanhando aqui da tecnologia. Meus queridos, então, beleza. Replicamos o enunciado. Tá lá, bonitinho. Né? Considerando que esses genes encontram-se em diferentes pares de cromossomos, por que ele falou isso? Olha lá, é segundo a lei de Mendel. Segunda lei de Mendel, né? Lembrando que no caso de Morgan, né, o linkage, os genes se encontram no mesmo parzinho de cromossomo. Então aqui ele já reforçou que é uma segregação independente, né? Segundo a lei de Mendel. Então assinalar o que está correto. Olha 01. Uma ervilha gerada a partir do cruzamento dos seguintes genótipos. Olha só. Então vamos colocar lá o cruzamento. Vamos fazer o cruzamento. Então, ele passou para a gente, ó, azão, azinho, errão, errinho, cruzado com azinho, azinho, errão, errão. Show. Aí ele fala, terá 50% de chance de ser amarela e rugosa. Né? Olha lá, 50% de chance. Tabelinha, vamos fazer a tabelinha aqui, ó. Olha lá, aqui, ó. Fazer uma gambiarra topíssima. Vamos fazer a tabelinha aqui, ó. Ah lá, beleza. Vai ficar show isso, hein? Esse cara aqui vai formar que tipo de gameta? Vamos por lá. Esse cara, então, vai formar a gameta azão, errão. Que outro tipo de gameta que ele vai formar? Azão, errinho. Outro tipo de gameta que ele vai formar? Azinho, errão. Beleza. Tem mais um? Tem mais um. Qual que é o outro? Azinho, errinho. Beleza. Pronto. Não se esqueçam, meus queridos, não precisa repetir gameta, tá? Aqui esse cara formou 4 gametas porque ele é de híbrido, perfeito? Agora, olha o outro carinha ali, ó, azinho, azinho, errão, errão. Que tipo de gameta que esse cara vai formar? Ele vai formar somente azinho, errão. Não precisa ficar repetindo gameta. É aquela dica clássica que eu dou para vocês desde o comecinho da genética. Fechou, então.
Como que vai ficar isso? Ó, esse com esse. Então, nós vamos ter aqui o cara azão, azinho, errão, errão. O outro, como que vai ficar isso? Azão, azinho, errão, errinho. O outro, esse com esse. Olha lá, azinho, azinho, errão, errão. Beleza, e o último? Azinho, 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 errão, errinho. Fechou. Fizemos o cruzamento, então. Olha lá, até que ficou uma gambiarra bem feita, ó. Beleza, meus queridos? Então, fizemos o cruzamento com a dica preciosa de não precisar repetir gameta. Isso vai facilitar, vai encurtar o nosso cruzamento. Mas aí vamos ver o que ele afirmou ali na alternativa. Ó, 50% de chance de amarelo e rugoso. 50% de chance, então, do cara ser o quê? Azão alguma coisa, errão alguma coisa. Não é isso? Olha lá, ele quer saber, então, amarelo e rugoso. Então, esse cara aqui, azão alguma coisa, errão alguma coisa. Beleza, esse cara tá dentro. Esse daqui, azão alguma coisa, errão alguma coisa. Esse cara aqui também tá dentro. Então, esses dois aqui, ó. E o de baixo? Opa, o de baixo é verde, verde rugoso. E o outro também verde rugoso. Então, nós temos o quê? 50%, tá aqui 50%, como ele passou na alternativa, corretíssimo. Perfeito? Olha 02, do cruzamento de duas plantas que produzem ervilhas verdes com aspecto liso, tem-se 25% de ervilhas amarelas e rugosas. Meus queridos, olha só. O que ele falou aqui, ó? Cruzamento de duas plantas que produzem ervilhas verdes. Nós já sabemos o verde é recessivo. Tem como a gente cruzar dois recessivos e ter a característica dominante? Ele falou aqui, apareceu o amarelo? Não tem como. Né? Nem precisa perder tempo aí. Meus queridos, deixa eu só fechar essa cortina aqui, que o sol tá pegando forte aqui, ó, tá dando até um efeito de fogo aqui. Deixa eu só fechar a cortina, só um pouquinho. Pronto. Pronto. O sol tá torando aqui. Deu uma bloqueada agora, tá claro, mas não tá vindo direto aqui. Aê, meus queridos, vamos lá. Olha só. Então, não tem como pegarmos duas características recessivas e obtermos aí uma característica dominante. Então, 0,2 está fora. Olha 0,4. Podemos afirmar que os genes citados no enunciado obedecem à lei de segregação independente de Mendel. Perfeito, é o que eu havia comentado com vocês. Tá, ele até deu a dica lá no enunciado, ó, considerando que esses genes encontram-se em diferentes pares de cromossomos. Show. Tá, perfeito. Olha 08, uma planta que produz ervilhas com genótipo azão, azinho, errão, errinho, originará 4 tipos de gametas em igual proporção. Olha só os gametas. Azão, errão, azão, errinho, azinho, errão, azinho, errinho. Olha lá, é o que nós fizemos aqui, ó. Perfeito? Então, já usamos o que desenvolvemos lá na 01 para responder essa de forma correta, corretíssima. Olha 16, a ervilha com genótipo azinho, azinho, errinho, errinho será de cor amarela com aspecto rugoso? Opa, errou tudo, né? Olha lá, seria o quê? Seria verde liso, né? Olha a importância, deixa eu pegar o rabisco aqui, pegar a setinha. Olha a importância, meus queridos, de fazer, então, ó, esse esqueminha que eu falo aqui, ó. Tá? Essa na 08 também, o que a gente tinha feito antes, já respondeu aqui também. Tá? Então, por isso que eu sempre dou a dica, façam, desenvolvam a questão de genética, isso ajuda demais. Perfeito? Então, fechamos essa, né, com muitos efeitos e defeitos especiais incríveis. Olha essa daqui, meus queridos, de 2013, essa ligada ao sexo, hein? Muita atenção. Olha 01, um exemplo desse tipo de herança é a calvície hereditária na espécie humana, determinada por um alelo localizado em um autossomo
dominante nos homens e recessivo nas mulheres. Meus queridos, cuidado, cuidado. Parcialmente correta essa, tá? Parcialmente aqui, ó, a gente até pode considerar. Deixa eu pegar aqui o marca-texto verdinho. Ó, determinada por um alelo localizado em um autossomo dominante nos homens e recessivo nas mulheres, tá? Beleza, aqui a gente poderia considerar. Mas cadê o problema dessa alternativa? Meus queridos, ó, um exemplo desse tipo de herança, ó, ligada ao sexo, calvície genética não é uma herança ligada ao sexo. Cuidado, ela é influenciada pelo sexo. Então fiquem atentos a isso, tá? Deixa eu colocar aqui, ó. A calvície genética, ela é influenciada pelo sexo, tá? Ela não é uma herança ligada ao sexo. Estão lembrados que eu trabalhei isso com vocês? Envolve a questão hormonal. Por isso que nos homens a calvície genética ela tem uma característica dominante e nas mulheres tem uma característica recessiva. Tá? Então, é um gene que sofre influência, sofre ação dos hormônios sexuais, sofre ação da testosterona. Perfeito? Então, cuidado com isso. Tá? Cuidado. Eu lembro nessa época aqui, nesse PAS, muita gente confundiu, tá? E acabou assinalando isso. Tá? Justamente porque boa parte da alternativa está correta. Então, cuidado. Olha 02. Na espécie humana, o sexo feminino, quanto aos cromossomos sexuais, é chamado de homogamético. Perfeito, na última aula falamos sobre isso. Tá? Falamos sobre isso. E por quê? Porque os cromossomos sexuais femininos, XX. Tá? Então, homogamético vai produzir um tipo de gameta só, vai produzir só o X. Então, fiquem atentos. Olha 04. O daltonismo e hemofilia são doenças hereditárias ligadas ao cromossomo Y. Não! É ligado a quem? Ao X. Errado aqui, ó. Errado aqui. Tá? Então, são heranças ligadas ao X, lembrando que no Y é uma herança restrita ao sexo. Restrita. Olha 08. Tanto no sistema XY como no sistema X0, o sexo heterogamético é masculino. Meus queridos, perfeito. Não se esqueçam do seguinte: no caso do X0, o que nós vamos ter? Nós vamos ter só o X ali determinando. Tá? O sistema X0, se o indivíduo apresentar o X, ele vai ser do sexo masculino. Tá? E no nosso caso, XY, né? Então vamos produzir aí gametas X e gametas Y. Ah, professor, mas por que no X0 também é classificado como heterogamético? Porque o cara que é X0, o que acontece? Ele tem só um cromossomo sexual, só aquele X ali. Tá? Acontece em diversos tipos de artrópodes, por exemplo, tá, meus queridos? Ele vai produzir gameta que vai carregar o X e vai produzir gameta que não carrega cromossomo sexual, perceberam? Então, por isso que é heterogamético, são gametas diferentes. Show? Então, não se esqueçam disso, tá? Importante. Olha o 16. O cromossomo Y humano possui pouquíssimos genes, todos eles holândricos, que quer dizer isso? Características sexuais masculinas, relacionadas à determinação do sexo, à formação e ao funcionamento dos testículos. Perfeito, corretíssimo, um resumo legal sobre o cromossomo Y, função do cromossomo Y. Perfeito? Deixa eu limpar o rabisco aqui, para a gente ir para a próxima. Ah, olha essa daqui, sobre genética 2014. Sobre as variações da expressão gênica, é correto afirmar que essa questão é importantíssima, importantíssima. Vários conceitos de genética, hein? Olha 01. Em ervilhas, o mesmo gene que condiciona a casca, a cor da casca da semente, também determina a cor da flor e a presença de manchas roxas nas estípulas foliculares, ou seja, um caso de pleiotropia. Meus queridos, olha só, corretíssimo, corretíssimo. Comentei com vocês nas aulas anteriores sobre a pleiotropia. É um conceito que o Paz adora. O Paz adora isso. O que quer dizer isso mesmo? O mesmo gene responsável por condicionar várias características. É aquele que eu comentei com vocês. Normalmente, genes pleiotrópicos na nossa espécie,
ele fica responsável por características defeituosas, por problemas. Agora, nas plantas, isso é muito comum. Um gene só, por exemplo, para várias características, como a gente viu aqui. Ok? Então, corretíssimo. Olha 02. A expressividade de um gene pode ser definida como o fenótipo que ele expressa. Correto. Em certos casos, o mesmo tipo de alelo expressa-se de maneira diferente nos seus diversos portadores. Fala-se, então, em expressividade gênica variável. Perfeito, meus queridos. Não se esqueçam que o genótipo ele vai expressar um fenótipo. Tá? Isso é expressividade gênica. Acontece que, em certos casos, o mesmo tipo de alelo ele pode se expressar de forma diferente, em organismos diferentes, em situações diferentes. Tá? Então, esse conceito de expressão gênica quer dizer a manifestação de um gene. E a manifestação de um gene, ela segue aí diversas condições. Tá? Não é algo exato, não é uma regra ali engessada, fixa, perfeito? Olha 04. A expressividade gênica variável, a penetrância gênica e a pleiotropia são exemplos de variações da expressão gênica. Perfeito, perfeito. Ó, olha só, penetrância gênica, o que é isso? É como se fosse lá o grau de expressão, o nível de expressão de determinada característica. Tá? Então, estamos falando aqui de expressividade, estamos falando da intensidade, que é essa penetrância, tá? Intensidade, e a pleiotropia são variações aí da expressão gênica. São variações de como aquele gene se expressa, de como aquele gene se manifesta nos seres vivos, ok? Olha 08. A hemofilia e o daltonismo são causados por uma combinação de fatores genéticos, beleza, até aqui a gente poderia considerar, dentre eles a penetrância e a expressividade gênica, meus queridos. Aí não. Aí não. Ó, hemofilia e daltonismo são causados por uma combinação de fatores genéticos, dentre eles a penetrância e a expressividade gênica. Aqui, meus queridos, nós estamos falando de uma herança relacionada ao sexo, tá? Herança relacionada ao sexo. Não podemos aqui colocar que a combinação de fatores genéticos, no caso da hemofilia e do daltonismo, envolve uma penetrância e uma expressividade gênica, tá? Porque é uma característica relacionada ao sexo. Olha 16, na espécie humana, a polidactilia, presença de dedos extranumerários, então estamos falando da quantidade maior de dedos, seja nas mãos ou nos pés. É um exemplo de codominância. Meus queridos, não, ó. Só para refrescar a memória, codominância é o que acontece, por exemplo, lá na tipagem sanguínea, sangue do tipo AB. Tá? É um exemplo clássico de codominância. Agora, no caso da polidactilia, não é isso que vai acontecer. A polidactilia é uma pequena alteração, é uma alteração genética. Tá? Então, não é um caso de codominância. Eles tentaram induzir o erro aqui nessa alternativa. Tá? Mas não é caso de codominância, não se esqueça, um dos principais exemplos de codominância na nossa espécie é o sangue AB. Vamos para o próximo aqui. Ó, essa de 2014 também, para a gente fechar hoje, ó. Sobre genótipo, genética também. Genótipo, fenótipo e meio ambiente. É correto afirmar que muitas vezes a influência ambiental pode acarretar a manifestação de um fenótipo diferente daquele programado pelo genótipo. Meus queridos, corretíssimo. Não se esqueçam disso. O fenótipo, ele é determinado pelo quê? Pelo genótipo, mas somente pelo genótipo? Não. Dependendo do tipo de fenótipo, dependendo do tipo de característica, tem influência do meio ambiente. Não se esqueçam disso. Tá? Então, o fenótipo ele é determinado por genótipo mais influência ambiental. Tá? Então, considere, é correto isso, essa afirmação. Olha 02. O fenótipo é condicionado também pelo genótipo, beleza. Assim, plantas de genótipos diferentes, azão, 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 azinho, podem ter o mesmo fenótipo. Perfeito. Então, ó, fenótipo é condicionado
Também pelo genótipo, correto. Assim, plantas de genótipos diferentes, por exemplo, pegar lá um homozigoto dominante e um heterozigoto, o que vai determinar a característica que é o azão, correto? Então, esses caras aqui podem ter o mesmo fenótipo. Corretíssimo. Olha 04. Quando dizemos que uma planta de ervilha é heterozigota para a cor da semente, estamos nos referindo ao fenótipo dessa planta. Opa, aí não. Se fala heterozigoto, se fala homozigoto dominante, homozigoto recessivo, meus queridos, estamos falando do quê? Genótipo, tá? É o genótipo. Agora, se falamos lá sobre cor, né, se é verde, se é amarelo, se é liso, se é rugoso, aí é o fenótipo. Tudo conceitos de genética, em questão importante. 08. Quando o indivíduo tem o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo de um gene que sofre pouca ou nenhuma influência ambiental, conclui-se que esse indivíduo é homozigoto quanto ao alelo em questão. Perfeito. Tá? Então, ó, de novo, quando um indivíduo tem o fenótipo condicionado pelo alelo recessivo de um gene que sofre pouco ou nenhuma influência ambiental, conclui-se que esse indivíduo é homozigoto quanto ao alelo em questão. É isso, estamos falando de um cara, então, que é azinho, azinho, que é bezinho, bezinho, é isso. 16. A codominância, olha só, de novo, codominância na área, hein? Na última questão também estava. Codominância é o tipo de ausência de dominância em que o indivíduo heterozigoto expressa simultaneamente os dois fenótipos paternos. Perfeito! Dei o exemplo para vocês na questão anterior do sangue AB. O que vai acontecer? O sangue AB tem o alelo A e tem o alelo B. Vai ter dominância de um sobre o outro? Não. Surge uma nova característica, a característica B. Fechou. Meus queridos, continuem mandando ver nos estudos. Se tiverem dúvidas, mandem para mim. Fortíssimo abraço e até a próxima. Fui!